Boa tarde, mulheres maravilhosas. Hoje eu vou estar fazendo a leitura do livro de Êxodo, capítulo 14, 15 e 16, para o nosso grupo maravilhoso, né? Vamos nos alimentar da palavra de Deus, porque acredito que nesse momento a gente já fez várias refeições do dia, né? A gente já almoçou, já tomou café da manhã, já tomou café da tarde e muitas já estão preparando a jantinha aí, né? É muito necessário que a gente nos alimente e que a gente alimente os nossos filhos, nossa esposa, nossa família, fazendo aí as refeições, alimentando o nosso físico. Mas também é essencial que a gente não finalize o nosso dia sem fortalecer o nosso espírito com a palavra, porque nós precisamos da palavra. A palavra nos traz ânimo, nos traz vigor, né? E esse capítulo que eu vou estar lendo aqui, de Êxodo 14, depois eu vou estar comentando com vocês algumas situações que eu vivi e como que esse versículo me ajudou, como que esse capítulo me ajudou, né? A ver Deus na nossa vida. Então, vamos à leitura lá. Êxodo capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem defronte de Pi-Hairote. Guarda essa palavra, Pi-Hairote. Entre Migdol e o pomar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele vos acampeis, junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados. O deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, disse o Senhor, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíram afoitosamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e o alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote. Guarda Pi-Hairote, depois eu explico. Defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que não havia sepulcro suficiente no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos aqui neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Aquietai-vos e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje enviem, nunca mais tornarão a vir. O Senhor pelejará por vós, e vós vos caleis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endureci o coração dos egípcios,
para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E eia entre o campo dos egípcios e entre o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aquele não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os carros de Faraó e todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e todo o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Êxodo capítulo 15. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões cobriram, desceram à profundeza como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. E a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envia teu furor, com o que os consome como restolho. Com o resfogar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos.
A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Soprastes com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Estende a destra, e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levantaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera o temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passem o teu povo, ó Senhor, até que passes o teu povo que adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no teu santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que haveremos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas tornaram-se doces. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenância, e ali os provou, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegou a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Êxodo capítulo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao 6º dia, prepararão o
prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem em cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor, que vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixa contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina, semelhante à escama, fina como geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tornará para os que se acham na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que lhe colhera muito, nem faltava o que lhe colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para o dia seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bicho e cheirava muito mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um o quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gomers para cada um. Os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E respondeu-lhe dizendo: isso é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozinha. O que quiser cozer na água, cozinha-o em água. E tudo o que sobrar separai, guardado para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal e nem deu bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não se achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando este povo recusará guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia.
Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branquinho, e de sabor como bolo de mel. Disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherá um gomer e guardará para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentou no deserto, quando vos tirou do Egito. Também disse Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se às vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte de uma efa. Essa é a leitura de hoje, para a honra e glória do Senhor. E lembra que eu falei para vocês, né, lá no capítulo 14, sobre Pi-Hairote. Pi-Hairote é um local onde os egípcios, quando saíram do Egito, eles acabaram encurralados em Pi-Hairote. Eles não tinham saída, né? Eles ficaram de frente para o mar, atrás deles vinha Faraó e eles estavam cercados por montanhas, né? Então, eles estavam ali em Pi-Hairote e um lugar que não tinha saída. O que eu quero dizer para vocês hoje, para você estar meditando, é que quando nós nos encontramos em Pi-Hairote, quando nós nos encontramos numa situação que nós olhamos para frente, não tem saída, para trás não tem saída. A gente está numa situação que a gente não vê saída, que a gente acredita que é impossível sair dessa situação. Trazendo para a nossa vida é o nosso Pi-Hairote. E como o Senhor operou aqui com os filhos de Israel, quando eles se viram nessa situação, Deus os levou ali para que eles se colocassem nessa situação e a única saída deles fosse o Senhor. E o Senhor operou. Então, o que eu quero dizer para vocês, trazendo para as nossas vidas, é que o nosso Pi-Hairote, o local onde a gente não vê saída, onde a gente olha para todos os lados e a gente espera por um milagre, por uma intervenção divina. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele nunca nos deixa em Pi-Hairote. Ele sempre vem ao nosso encontro, Ele sempre é o nosso escape, Ele sempre traz as providências, Ele sempre opera o milagre. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Então, gravando a nossa leitura da Bíblia hoje, achei que ficaria mais pessoal, né, se a gente estivesse gravando. E se vocês sentirem no coração, meninas, de você estar gravando os capítulos da leitura de qualquer dia, vocês só me avisam, olha, eu vou estar gravando para postar amanhã a leitura. E aí vocês podem postar lá no grupo. Vai ser uma bênção, né? Vai ser maravilhoso ver vocês lendo a palavra também. E dividindo as experiências de vocês com as meninas, mulheres maravilhosas, tá bom? Deus abençoe vocês grandemente. Eu vou fazer uma oração breve aqui para não ficar muito comprido o vídeo, né? Pai, em nome de Jesus eu agradeço pela vida de cada uma dessas mulheres maravilhosas que o Senhor nos deu o privilégio de conhecer ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. Que o Senhor venha fortalecer cada uma dessas mulheres como mães, como esposas, como profissionais, como filhas, como guerreiras, como princesas, em todas as áreas que essas meninas, que essas mulheres maravilhosas necessitam. Que o Senhor, Pai, realmente seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza, ainda que nós estejamos em um local de Pi-Hairote. Que o Senhor, Pai, sempre, sempre vai ser a nossa resposta, a nossa providência, o nosso alimento, o nosso refúgio, o nosso melhor amigo, o nosso companheiro em todas as situações. Nós te louvamos, te glorificamos e colocamos as nossas vidas e as nossas famílias diante do Senhor e agradecemos por mais esse lindo dia. Muito obrigada. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. Beijo, gatas. Deus abençoe.